lá, queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia. Sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, verso 7. Peço a sua atenção, a sua reverência nesse momento. Prometo que serei breve. Antes das 11 horas da noite a gente acaba e vai dar tudo certo. Tem nem perigo, né? Tem nem irmão Giovanni, corta o microfone na hora ali com o Daniel. Não dá nem pra... Né, meu Giovanni? Está treinado para isso. Vamos lá, Apocalipse 19, 7. A palavra diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. De novo, vamos ler esse texto que fala sobre a perspectiva daquele que entende que o fim dos tempos é uma coisa boa. Então, olha só o que o texto vai dizer: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Glória a Jesus, e esse dia será extraordinário. Glória a Jesus. Por muitas vezes a Bíblia vai usar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a figura do casamento para retratar o final de todas as coisas, do grande encontro entre a noiva, que é a igreja, e Cristo, que é o seu noivo. Você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Ezequiel 16, verso 8, vai dizer assim na palavra: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Olha só, quando Deus, então, ele olha para o seu povo e o considera como a sua noiva, a sua amada, e que ele firma uma aliança e diz: a partir de agora, você é minha e eu sou seu. Olha aqui Efésios capítulo 5, Paulo também vai fazer uma belíssima comparação entre um casamento de um homem e de uma mulher, comparando Cristo e a própria igreja. Na cultura ocidental, aqui na cultura que nós vivemos, embora a turma está apressadinha e, infelizmente, não tem seguido os protocolos que a nossa cultura e que de fato é o que a Bíblia nos orienta a fazer, entendendo cada etapa do processo, no mundo ocidental, um casamento se dá da seguinte forma, observando os seguintes passos. O primeiro é o flerte e o namoro. Então a gente namora, né? Namoro, mãozinha dada, tal, presentinho, aquela fase. Depois, então, que houve o estudo recíproco, que o namoro, eu até em aconselhamentos que eu faço, o namoro ele é egoísta, ele tem que ser egoísta. Eu penso em mim, tem que ser bom para mim. Eu vejo as qualidades e os defeitos, se eu estou disposto a encarar ou não. Namoro é egoísta. Agora, passei da fase do namoro, tirei a média 7 lá, a média 6,5. Olha, virtudes e defeitos, média 7. Vamos assumir um compromisso? Noivado. Agora, então, o noivado coloca-se uma aliança no dedo da mão direita, que assume um compromisso. Todas as pessoas que passarem ao largo ou que, de alguma forma, se interessarem por você, é bom você ostentar a sua aliança da mão direita, dizendo: eu tenho um compromisso com alguém. Mas esse compromisso está aguardando o momento para que, de fato, o casamento vai acontecer. É o tempo dos preparativos, de ajeitar enxoval, de ajeitar o cantinho onde vai morar, alugado ou comprado, de preparar todo o ambiente, preparar a questão de documentação para casamento, se vai ter festa, se não vai ter festa, se vai ter bolo, não vai ter bolo, se vai pegar empréstimo para fazer aquela festa ou não vai fazer. Enfim, é o tempo dos preparativos, é o tempo do noivado. E então chegou o grande dia, o dia da festa, o dia do casamento, onde a igreja toda na expectativa, ali aguardando a noiva chegando, na marcha nupcial, a igreja em pé e a noiva linda entrando na igreja, deslumbrante, muitas noivas irreconhecíveis. Quem é preto fica branco, quem é branco fica preto, porque é tanta maquiagem, fala assim: quem é essa moça? O noivo olha assim e fala assim: é com você que eu vou casar mesmo?
porque é tanta maquiagem, os cabelos que é liso fica enrolado, o que é enrolado fica liso. É um negócio. Mas, comentários à parte, esse momento do casamento é o grande momento esperado. Então, a partir daquele momento, diante de Deus, é feita uma aliança. É estabelecido um pacto. Uma aliança diante de Deus. E a aliança é irrevogável, é inquebrável, é um pacto onde ambas as partes assumem um compromisso diante de Deus que para sempre estarão lutando um pelo outro. Vai para casa aquela festa e a partir dali, uma só carne para a glória de Deus. Esse é o casamento no modelo ocidental. Mas no modelo oriental, e principalmente no tempo de Jesus, tinha alguns passos que eram diferentes, era um protocolo completamente diferente. Lá o primeiro passo já é o noivado. Só que o noivado não passa pela escolha dos noivos. Quem escolhe é a família. Geralmente é um pacto acordado entre famílias, para que as famílias se unam. Eu estive na Índia em 2000, 25 anos atrás, e eu conheci um rapaz lá, que ele era casado há muito tempo e feliz. E ele me disse que ele conheceu a sua noiva no dia do casamento no altar. Antes do dia do casamento, ele só tinha visto uma foto 3x4 preto e branco. Meu irmão, eu só conheço uma pessoa bonita na foto 3x4, é Fernanda. Porque todo mundo é feio no 3x4. Cara de assustado, parece que saiu da piscina, né? Parece que deu um espirro e fica com a cara de assustado. Essa é a cara, todo mundo tem no RG, uma cara esquisita. Imagina, ele viu só uma foto 3x4 preto e branco, essa era a mulher que ele ia casar. Ele chegou no altar lá no dia e, para piorar, ele me contava que ela usava um véu. E ele na expectativa, poxa, quem é essa mulher? Será que ela é feia? Que ela é bonita? Como é que é ela? E a cerimônia acontecendo. Só quando já estava firmado o acordo que ele foi ver a cara da irmã lá, mas graças a Deus que, pelo jeito dele, acho que ele estava feliz e deu certo. Mas na cultura oriental, principalmente naquela época, a primeira coisa que acontece é o noivado, é um pacto que é firmado entre os pais. Então, geralmente, o pai da noiva, ele prepara ali, na verdade, alguém que possa se relacionar com ele. Então, o primeiro passo é o noivado. Depois, então, que foi feito esse acordo, foi feita essa escolha e já foi estabelecido ali um pacto, olha, não sei quem vai casar com não sei quem, agora chegou a hora o seguinte, é necessário comprar o passe ou o dote da noiva. Geralmente, o pai do noivo, ele compra, ele paga uma quantia, ela pode ser em ouro, em dinheiro, em animais, em alimentos, mas algo precisa ser presenteado, oferecido aos pais da noiva, para ele ter o direito de possuí-la e de casar com ela. Você vai ver exemplos assim na Bíblia. Você vai ver que Jacó trabalhou 14 anos para poder se casar com a amada. Ele casou, ele teve que pagar em mão de obra para poder ter o direito de ficar com ela. Abraão, quando estava procurando uma noiva para o seu filho Isaque, ele então já era rico. Ele mandou camelos, ouro, joias, para presentear a família de Rebeca, para que de fato ele tivesse o direito de levar a Rebeca para casa e de ser a sua esposa. Então, depois do noivado, tem que pagar alguma coisa, tem que pagar o dote, tem que pagar o preço para levar a noiva para casa. Depois, então, disso, chegou o momento da espera. O noivo e a noiva, então, têm que ter comportamentos adequados, porque a partir de agora há um pacto, há um acordo firmado no noivado entre famílias, e depois que o dote foi pago, essa aliança tem que se consumar. Não tem como voltar atrás, a não ser que uma das partes quebre a parte dessa aliança, nesse acordo. Você vai ver, por exemplo, que o noivo, ele então vai para casa, ele vai fazer os preparativos da festa, vai preparar o ambiente onde eles vão viver para sempre, e em contrapartida, a noiva também vai para casa para se preparar, aguardando ansiosamente pelo grande dia do casamento com o noivo.
A noiva, então, ela precisava usar naquela época alguns adereços que mostravam que ela tinha um compromisso. Assim como hoje usa-se a aliança na mão direita, naquela época usava-se um véu ou um colar com 10 moedas. Por isso aquela mulher da dracma perdida estava desesperada, porque era um símbolo que mostrava que ela tinha um compromisso com alguém. Então uma mulher, uma noiva comprometida, ela usava um colar com 10 moedas, ou então um véu que mostrava que ela de fato tinha um compromisso com alguém. Esse compromisso ia acontecer, a não ser se uma das partes quebrasse a aliança, e você vai se lembrar de José e Maria, a mãe de Jesus. Quando Maria aparece grávida, você vai ver que havia ali um pacto, um acordo entre famílias, que eles estavam comprometidos, que eles se casariam. Só que Maria aparece grávida. José falou assim, você quebrou a parte na aliança. Então, e ele, como ele era um cara muito sábio, um cara extraordinário, ele então, para preservar a imagem da mulher, que aparentemente tinha adulterado ou quebrado a aliança, ele falou assim, olha, nós vamos cancelar esse casamento em secreto, mas eu não estou disposto a passar por isso. Até que então, você conhece a história, o anjo aparece para ele, consola, conforta o coração, ele então se alegra e segue adiante, glória a Deus pelo que aconteceu. Mas é o momento da espera. Nesse momento da espera, a noiva está agoniada, querendo que o noivo chegue. Ela está querendo que o noivo apareça, mas de repente as pessoas avisam, olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Ela então vai se ajeitar. Ela bota aquela roupa caprichada, aquelas vestes lindas, cheias de joias, aguardando o noivo chegar. Era muito comum naquela época ela ser acompanhada de damas de honra, meninas virgens, que ali simbolizavam a pureza, a santidade e o tempo de espera por aquele grande noivo. E o noivo chegou. E quando o noivo chega, a noiva feliz, alegre, porque chegou o dia do casamento. Ela então vai ao encontro do noivo. O noivo vai buscar a noiva em casa, hein? O noivo ia na casa da noiva buscar, e aquele banquete, aquela festa, e todos celebrariam aquele grande encontro maravilhoso. Por isso que a Bíblia vai dizer, e muitas vezes vai usar o paralelo da metáfora, da comparação, do casamento entre a igreja e Cristo, como de um noivo com uma noiva, mas seguindo o protocolo daquela época, do casamento oriental. Como, por exemplo, Deus, antes da fundação do mundo, elegeu a noiva amada que um dia se casaria com o seu filho, com o noivo. Mas o preço precisava ser pago. O que ele fez? Pagou com sangue na cruz do Calvário, comprou o direito de nos ter como sua noiva para sempre. Mas chegou o tempo da espera, e é nesse momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo o tempo da espera do noivo. O noivo a qualquer momento vai chegar, já há um compromisso. Eu tenho um compromisso com ele, eu sou dele. E qualquer flerte com outra pessoa simboliza uma quebra na aliança. Qualquer tipo de relacionamento fora disso aqui, eu vou ser considerado adúltero ou adúltera, eu vou quebrar o meu pacto nessa aliança, mas eu preciso estar preparado, porque quando o noivo chegar, ele precisa encontrar uma noiva em condições de viver com ele eternamente na sua presença. Assim como o noivo naquela época ia para casa, preparar o ambiente, preparar toda a casa. Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Olha só, eu vou, mas eu voltarei e eu buscarei para que você viva eternamente comigo. Estamos debaixo dessa promessa, o noivo vai chegar, o noivo está voltando e os sinais apontam que o noivo está chegando. Assim como naquela época havia clarins e trombetas que anunciavam que o noivo chega, os clarins e trombetas são os acontecimentos alarmantes desse tempo. Caiu uma bomba no Irã, Israel foi atacada, os Estados Unidos soltaram agora com o B-2 um míssil extraordinário que perfurou os bunkers e toda aquela estrutura das armas nucleares do Irã.
São trombetas tocando, anunciando: Jesus Cristo está voltando, o noivo se aproxima. Noiva, como você está? Você está preparada para esse dia? E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. O que o noivo precisa encontrar na noiva para que de fato esse grande acontecimento se realize e se consuma na eterna glória. Vamos lá, primeira coisa, o que de fato nós precisamos ter enquanto noiva nesse processo de espera, nesse tempo de espera. Primeira coisa, devemos esperar com fé e perseverança. Fé é o seguinte, é certeza de que ele vai voltar. Acredite você ou não, e azar o teu se não acreditar, porque ele vai voltar. Assim como ele prometeu tantas outras coisas e ele cumpriu todas elas, ele disse: eu estou indo e eu vou voltar. E a igreja aguarda e clama pela volta do Senhor Jesus com fé e perseverança. Olha o que a palavra vai dizer, Mateus 24, do 42 ao 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se os donos da casa soubessem a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha o que diz Hebreus 10, do 35 ao 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Os textos que nós acabamos de ler aqui, esses dois textos principalmente, eles vão trazer aqui algumas características sobre isso. Primeiro, vai dizer que certamente Jesus voltará. Segunda coisa, ele vai dizer que a volta de Jesus será de repente. Será uma volta súbita. Como nós cantamos aqui, num piscar de olhos. Por isso nós devemos estar vigilantes, porque você não vai ter tempo de se ajeitar. Quando nós olhamos também para a parábola que Jesus usa das virgens, quando do casamento em que o noivo se aproxima, algumas virgens imprudentes, elas não tinham azeite nas suas lamparinas. E quando as suas lamparinas apagaram, elas tentaram comprar azeite. Não tinha mais tempo, porque já era o momento. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus é tão poderoso, tão misericordioso e tão bom, que ele te trouxe a esse lugar para dizer para você como está a sua vida. Você está preparado? Você está preparado? Você tem condições hoje, diante de tudo que você está vivendo agora, nessa fase da sua vida, Jesus voltando, para onde você iria? É certo que ele virá, será de repente, mas haverá recompensa. E a Bíblia fala aqui de recompensa para o justo e para o ímpio. Vai ter recompensa. Ninguém vai ficar de mão vazia. Mas aquele que não perseverou, aquele que retrocedeu, aquele que voltou atrás, aquele que não ouviu a voz do Senhor, aquele que deu a mínima para o chamamento e para a palavra, esse será, segundo o texto, destruído. Mas para o obediente, para aquele que é prudente, para aquele que perseverar até o final, haverá salvação, haverá recompensa, haverá galardão, haverá vida eterna. Glória a Jesus. Temos que aguardar com fé e perseverança. Segunda, o que o noivo espera de nós? Que nós desejemos a sua volta mais do que tudo. Eu me lembro que quando meu pai estava na ativa, meu pai é militar, agora está na reserva, né? Meu pai viajava muito em missão. E eu lembro, eu criança, e eu ficava desejando a volta do meu pai, porque sempre que meu pai voltava de alguma viagem, ele trazia presente para a gente. E a gente ficava agoniado, será que o papai chega hoje? E quando dizia que era o dia que meu pai ia chegar, ele podia chegar de madrugada, ninguém dormia.
Porque a gente ficava agoniado, porque o papai ia trazer presente para a gente. Ele ia chegar com um presente. Eu queria ver meu pai, que eu estava com saudade do meu pai, mas também com um presente que meu pai ia trazer para mim. E a gente fica agoniado, papai não chega não, mãe. É só semana que vem. Mas por que? E a gente contando os dias, agoniado para a volta do papai. Assim tem que ser a noiva. Porque o tempo de espera só nos diz o seguinte: eu não tenho mais olhos para nada nesse mundo, eu não tenho mais interesse em nada nesse mundo, nada que tem por aqui me seduz, me agrada, tira o meu sossego, tira a minha paz, eu só tenho olhos para cima, eu só tenho olhos para a eternidade, por isso eu desejo, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, porque nós não suportamos mais viver esse tempo aqui. Porque quando nós compreendemos a verdade do Evangelho e nós nos apaixonamos pelo noivo, nós vemos que o seguinte: tudo isso aqui é perda, tudo isso aqui é sofrimento, tanta lágrima, tanta dor, tantas perdas. No céu tudo isso vai acabar. No céu não vai ter luto, no céu não vai ter choro, no céu não vai ter boleto para pagar. No céu vai ter alegria eternamente na presença do nosso Senhor. Por isso a igreja anela, deseja, anseia pela volta do Senhor Jesus. E tudo que nós mais queremos é que Ele volte, é que Ele venha nos buscar. Nós desejamos a volta mais do que tudo. Terceira característica da noiva: o noivo tem que encontrar na noiva uma noiva nada mais, nada menos que perfeita. A noiva é perfeita. A noiva não tem defeitos. Porque se ela tiver defeito, ele não casa. Ela é perfeita. Ela é linda. E se você olha assim, mas se der para entrar nesse negócio aí, tem que ser perfeito, eu estou fora. Não dá para ser perfeito. É impossível ser perfeito. Não tem como ser perfeito. Quem acompanha a gente há muito tempo, a definição de perfeição é exatamente executar com afinco ou com excelência o propósito para o qual foi criado. Um aparelho celular perfeito é aquele que executa as funções que nós apertamos o botão para ele fazer, ele faz. Mas um celular não faz o papel de um micro-ondas, assim como o micro-ondas não exerce o papel de um ar-condicionado, assim como o ar-condicionado não exerce a função de uma televisão. Cada um tem um papel específico para o qual foi criado. Se por um acaso eu aperto o botão do micro-ondas e ele gela ao invés de esquentar, esse micro-ondas está com defeito. Ele não é perfeito. Ser perfeito é cumprir com excelência o propósito para o qual foi criado. Por isso que Cristo, quando voltar, ele precisa encontrar uma noiva que execute com perfeição o propósito para o qual ela foi criada. Que propósito é esse? Primeiro deles, ser santo. A igreja é santa. A igreja é pura. A igreja é exclusiva. A noiva não pertence a ninguém, a noiva não se deixa ser tocada, a noiva não tem interesse por nada, a noiva não deseja mais ninguém. A noiva deseja o mestre, deseja o rei, deseja o príncipe, deseja o seu noivo. Eu só tenho olhos para ele. E quantos no meio de nós são impuros, vivem uma vida dupla, uma vida de pecado, uma vida de qualquer maneira. Vivemos tempos modernos, sim, século 21, sim, mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus. Pecados são princípios que não podem ser quebrados. São princípios que nos afastam de Deus. E debaixo desses princípios, se nós os quebrarmos, nós não faremos parte da noiva que é santa, que é pura, que é imaculada, que é perfeita. Por isso, se você quiser fazer parte dessa noiva, você precisa ser somente dele. É tempo de lavar as suas vestes, limpar o seu coração, abandonar as suas práticas pecaminosas e, de fato, se entregar e viver exclusivamente para Deus. Eu não digo viver como eremita, meio biruta, que o cara não vai mais trabalhar, não vai mais estudar, não vai fazer mais nada, porque eu vou esperar Jesus voltar, vai passar fome, vai morrer.
Você tem que trabalhar, você tem que viver, mas você tem que entender que nada nesse mundo vai te seduzir, nada nesse mundo vai tirar os seus olhos do céu, e você sabe a quem pertence. Meu coração é exclusivamente dele. Por isso Jesus fala que um grande mandamento se resume a dois, e o primeiro ele fala amar ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento. Quer dizer o seguinte, todo é dele, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para mais ninguém. E eu te pergunto, o teu coração é só dele? Como estão as tuas vestes? De práticas, de pecado, que você perdeu a sensibilidade, como um leproso, que não sente mais a dor da chaga, da ferida que está em você. Normaliza o pecado, acha normal o pecado, cria justificativas para o seu próprio pecado, como Paulo vai dizer a Timóteo, reconhecendo que nos últimos dias muitos criarão doutrinas para si mesmos, com o objetivo de amenizar e confortar o seu pecado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que você seja confrontado pelo Espírito Santo de Deus. É chaga? É ferida? Está sem sensibilidade? Eu dou aquela catucada na ferida, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Volte a sentir dor. E se entregue ao Senhor nessa noite, porque Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, porque o noivo está chegando e Ele te aguarda para viver para sempre com Ele. Aleluia. Tem que ser santo, exclusivo. Segundo, tem que viver para a glória dEle. Eu tenho que amar pessoas, perdoar pessoas, eu tenho que fazer o bem. Eu sou um autêntico representante do reino. A noiva assumiu um compromisso. Então todo mundo olha para a noiva e fala assim, é dele. Olha para a noiva e vê o noivo. Esse é o problema de filho de pastor. Filho de pastor não é pastor. Mas tem que entender a responsabilidade que é ser filho de pastor. Mulher de pastor não é pastora. Muita gente aí bota no pacote, é pastor, tem que ser pastora. Não necessariamente. Mas quando é mulher de pastor, vai trazer um pacote da responsabilidade. Olhou para mim, olhou para ela, me viu. Assim é a noiva, a igreja. Tem que ver Cristo em nós. A igreja que ama, igreja que perdoa, igreja misericordiosa, igreja que brilha em meio às trevas. Igreja que tem azeite e que por isso brilha. Quando o noivo chegar, vai estar brilhando, a lamparina vai estar acesa, porque o mundo há de ver que nós somos como Cristo é. Brilhando como Ele, amando, perdoando, sendo a diferença nesse mundo. E terceiro, cumprindo o chamado. A igreja precisa propagar e contar para todo mundo que o noivo está chegando. A igreja precisa usar a sua rede de influência para contar para todo mundo que Jesus está voltando. A igreja precisa usar suas redes sociais, sejam elas eletrônicas ou elas pessoais, ou elas físicas. Eu preciso ampliar a minha influência diante das pessoas ao meu redor, proclamando o reino, falando de Jesus, falando do evangelho que restaura, que resgata, e um evangelho que leva para o céu, mas também que aquele que rejeita vai para o inferno. Nós precisamos usar a nossa influência e cumprir o nosso papel enquanto noiva. Nesse tempo de espera, o noivo está chegando, os sinais apontam que isso está acontecendo e a noiva está parada de bobeira, como se nada tivesse acontecendo. Tu acha que o noivo vai chegar igual hoje, que o noivo fica na porta lá e que o pastor esperando, a noiva atrasa meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas? É de brincadeira. Chegou, está pronta, se embora, não está, vai ficar. Por isso a palavra de ordem é, esteja preparado. A noiva tem que ser perfeita e ela tem que revelar Cristo ao mundo, através das suas atitudes, do testemunho e através da sua pregação. Sirva nos ministérios. Quantos ministérios precisam de pessoas, de voluntários para trabalharem com as crianças, com as obras sociais, com o evangelismo, e muitos não têm tempo. Não tem tempo por quê? Porque qualquer outra coisa é prioridade e não está entendendo que é urgente o tempo, o noivo está chegando, o fim dos tempos se aproxima e o que nós estamos fazendo? Será que temos sido a noiva perfeita? Lembra do celular? Se ele parar de funcionar, só tem 2 caminhos. Ou eu conserto ou jogo fora.
Jesus, ele fala aqui na grande tempo, nos últimos dias, aquele que não tiver produzindo fruto, ou seja, não tiver realizando o propósito para o qual foi criado, que não for encontrado perfeito, será cortado e lançado fora. Que palavra dura, que palavra é essa? A palavra é de amor e misericórdia. O Senhor está dizendo, entra. Chega para dentro. Você que está fora, vem para dentro. Você que não vai participar desse banquete, o convite está sendo feito. Tem vaga para você, tem espaço para você, mas nessa noite é tempo de se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus e dizer, Senhor, eu quero me encontrar contigo na eternidade. E olha, nas bodas aqui na terra, tem comida boa, tem ali a alegria, tem toda aquela festa que acontece. Agora você imagina no céu. O que nos espera será algo glorioso, grandioso. Não há palavras para descrever a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para os seus. Uma alegria inefável, incontável, não dá para descrever. Tamanho a glória que tem preparado para aqueles que perseverarem fiéis até o fim. Por isso a palavra é, por mais que hoje você esteja sofrendo, por mais que hoje esteja doendo, por mais que hoje você esteja sofrendo as mazelas desse mundo, calma, persevera, está acabando, o noivo está chegando e haverá gozo e alegria eternamente com o nosso Deus. Mas na mesma maneira, inversamente proporcional ao gozo, à glória, à alegria, haverá o sofrimento, a dor e o ranger de dentes para aquele que rejeitar ao chamado do Senhor. Por isso, nessa noite, como está a sua vida? Como você reagiria se Jesus voltasse agora? Como você reagiria? Com desespero ou com alegria? Se fala, Jesus está voltando, eu já fico logo assim, ó, para ele passar e já puxar logo. Me pega, eu quero primeiro, eu quero subir, eu quero morar com o Senhor. Ideia que eu te dou, vai, cara, enquanto é tempo, vem. Papo de amigo, porque será terrível para você. E nessa noite eu queria que a igreja ficasse em pé, porque o noivo está chegando, o casamento se aproxima, e vai ter festa, vai ter alegria, vai ter banquete, vai ter coisa boa lá no céu. Se você me procurar num primeiro momento, talvez você não me encontre, porque eu vou estar correndo que nem um maluco lá, querendo conhecer a terra do céu lá. Pô, eu quero ver os cada canto. Ver um doidinho correndo ali sou eu. Porque vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E tem gente que troca isso por momentos de prazer, por curtidas nas redes sociais, por seguidores, por aceitação. Essa é de brincadeira. Nada se compara ao que Deus tem preparado para nós. Por isso é noite de arrependimento, de quebrantamento, de entrega, de autoavaliação. Como estou? Será que você é a noiva perfeita que pode se casar com o Senhor? Não tem mancha, não tem mácula, ela é irrepreensível, ela é santa. E você? Desse jeito? Mesmo jeito? Falando de todo mundo? Vivendo no pecado? E é daí? Lavo as minhas mãos. Falei o que tinha de ser falado. Pegou quem pegou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito acabou de falar para a igreja. Se arrependa do seu pecado. Jesus te ama de modo tão extraordinário que Ele te convida nessa noite a vir aqui à frente e entregar a sua vida para Ele.
dizendo: Senhor, a partir de agora tudo vai ser diferente. A partir de agora eu coloco o meu colar de dracmas, eu coloco o meu véu, eu coloco as vestes brancas, eu assumo um compromisso contigo. A partir de hoje, Senhor, você pode contar comigo. Eu sou sua, exclusivamente sua. Eu sou a sua noiva amada que desejo a volta do noivo. Vem entregar sua vida para Jesus.